uma Kombi branca, velha na época, né? Ele transportava esses alunos. Foi assim que começou a da Rosa Tour. Transportava esses alunos e eu, professora de carona, ia com ele, né? Nós temos clientes que já preencheram, estão preenchendo o 4º cartão fidelidade. Olha Tem cliente só. com 38 viagens e a gente tem contadinha no sistema, né? Para não prejudicar ninguém, não deixar escapar nada, né? Tem muito cuidado, um cuidado familiar. Para nós, o tamanho da empresa familiar em si, foi muito grande. Isso internamente, mente, coração, em todas as formas, né? Para nós foi um divisor de águas, assim, sabe? A família testa o roteiro Testa o antes roteiro, de oferecer. aprova, testa o roteiro. Isso aqui não é muito condizente com aquilo que a gente deseja proporcionar, retira aí ou inclui outras coisas, né? Olha, há quem diga que o melhor investimento a ser feito na vida é em viajar. Quem me disse isso foi o meu pai. O meu nome é Patrícia Vanzini e nós estamos iniciando uma conversa muito especial e o assunto de hoje são viagens, turismo. E eu estou com pessoas empreendedoras de uma família muito empreendedora daqui da região oeste catarinense que investiu no turismo rodoviário. Na última sexta-feira, no dia 30 de maio, aconteceu um evento muito especial com lançamentos de novos pacotes de viagem e apresentação dessa empresa. E nós vamos saber tudo a partir de agora. Os meus convidados são a dona Isadir da Rosa, sócia proprietária da empresa da Rosa Tour, e também o Alisson da Rosa, sócio e proprietário, também filho da dona Isadir. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês. Obrigado, Patrícia. Acho que o prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. Para nós é de grande satisfação estar aqui conversando contigo e expondo um pouquinho do que é o nosso trabalho, a empresa, enfim. Boa noite, Patrícia. Eu espero que a gente consiga responder ao telespectador, a você, tudo aquilo que permeia na tua mente no sentido de dúvidas, não? Enfim, referente à nossa empresa. É uma satisfação, dona Isadir, receber você. E eu quero começar o programa confessando para dona Isadir que quando eu tinha a ideia já de montar esse tipo de programa, estilo podcast, programa de entrevistas, uma das pessoas que eu sempre pensei, vou convidar um dia para entrevistar, é a senhora. Então é uma satisfação receber a senhora. Muito bom. E eu quero começar também falando outra coisa, que é muito de opinião própria mesmo. E na noite de sexta-feira, no dia que a empresa da Rosa Tour fez um grande evento para receber clientes, parceiros, eu comentei com o seu Antônio. Eu, particularmente, acredito que o empreendedorismo, a palavra empreendedorismo, ela caiu no senso comum e muitas vezes na nossa sociedade ela é desvirtuada ou usada de qualquer maneira. Eu acredito muito, dona Isadir, e eu quero falar isso para a senhora, que eu acredito que empreendedorismo é o tipo de exemplo que a empresa de vocês demonstra, de pessoas que começaram pequeno, com um propósito e hoje já completam 25 anos de trajetória. É uma trajetória muito bonita. Parabéns. Obrigada, Patrícia. E eu quero, então, contar para quem nos acompanha sobre a história da Rosa Tour. Vou começar, Alisson, me permita, falando com a dona Isadir. Com certeza. Dona Isadir, como que essa empresa de turismo nasceu? Conta para nós. Então, nasceu pela necessidade do trabalho a princípio, né? Eu sempre fui professora, continuo, né? Na sala de aula, na escola, enfim. E o meu esposo, na época, Patrícia, ele surgiu o processo de nucleação das escolas do campo, eram as chamadas escolas isoladas. E aí o município de Cordilheira foi pioneiro nessa façanha, né, de nuclear as escolas, trazer para um grande centro
todas as escolinhas rurais, eram 6 na época, né, e centralizar, de modo que as crianças fossem atendidas num sistema diferenciado, onde tivesse o professor de educação física, né, e que trabalhássemos outras linguagens, porque nós éramos sozinhos naquela escolinha onde a gente era tudo, era merendeira, era faxineira, era professora, era tudo, né. Por interromper, mas vamos abrir um parênteses, dona Isadir, que eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos acompanhando estudaram em escolas multisseriadas. Ou seja, que o mesmo professor, ele cuidava desde a primeira série, porque há muitos anos atrás, Uhum. o pré nem existia. Não. Começava da primeira série até a quarto, às vezes o quinto ano, né? com o mesmo professor. E o professor Isso. dava conta de todos os alunos de várias séries. Certo. E até mesmo o lanche a professora fazia. É bem isso. Então, na época, Patrícia, houve a necessidade de transportar esses alunos para este centro, para essa escola maior, né? E o meu esposo se determinou a fazer isso, se propôs a fazer isso, né? Uma uma Kombi branca, velha na época, né? Ele transportava esses alunos. Foi assim que começou a da Rosa Tour. Transportava esses alunos e eu, professora de carona, ia com ele, né? Aproveitava e ia trabalhar nessa escola. Eu era efetiva na época, quando passou pelo processo de emancipação Cordilheira Alta, eu era efetiva no município de Chapecó, por concurso público, né? E aí Cordilheira Alta me herdou, digamos assim, né? Por isso que eu fui para essa escola maior. E acabamos puxando aluno, diz o meu esposo, né? E nessa Fazendo o época, transporte desses alunos. vocês residiam aonde nessa época? Na linha Ipiranguinha, né? Interior de Cordilheira Alta. Isso, no interior de Cordilheira Alta. Sim. Foi assim que começou a da Rosa Tour. Nasceu desse pequeno transporte que era feito através de uma Kombi, né? Eram poucos alunos, né? E foi evoluindo. Depois nós compramos uma van e fomos para micro-ônibus. E estamos aí até hoje, né? No mercado, graças a Deus, transportando muitas vidas hoje, né? Não apenas alunos, continuamos no transporte escolar, mas também com fretamentos e com transporte no turismo, né? Transporte de pessoas, de passageiros. E como que começou o transporte de turismo? Uhum. Realmente. Quando foi que vocês entenderam que, além do transporte escolar, a empresa, a família já poderia fazer outro tipo de transporte também? Então, meu filho cursava o Alisson, engenharia mecânica, e aí houve a necessidade de vir para casa e ajudar o pai dele, enfim. E o pai dele fez uma proposta: você quer seguir no ramo da engenharia ou você quer vir para casa? A gente amplia isso que a gente tem e tal. E o sonho do Alisson, desde pequeno, foi ir para o volante, né? Ele sempre foi apaixonado pela estrada, pelo volante, e foi daí que começou a questão do transporte. Foi o Alisson. Alisson, e a engenharia ficou para trás? Ainda sobrevive, vamos assim dizer. Você estudava onde? Você saiu de Cordilheira Alta para estudar, então? Na verdade, eu estava em Chapecó, né? Uhum. Anteriormente, eu fiz um curso técnico no Paraná, saí muito cedo de casa. E aí, nesse meio tempo, aconteceu uma evolução na empresa, pequena ali, enfim. Já não existia mais a Kombi, enfim, né? Era uma van e aconteciam microviagens, vamos assim dizer, não de muita distância, né? Em função da capacidade, enfim, não da nossa, mas acho que do próprio serviço, né? A van é para serviços mais curtos, enfim, né? Normalmente. E aí, quando eu finalizei o técnico, eu voltei para casa, acabei iniciando o curso, né, de engenharia mecânica. E o curso em si, a gente ainda aplica, eu ainda aplico e assim, é muito proveitoso, porque tem toda a questão da manutenção dos ônibus, né? Como o fretamento em si e também o turismo feito pela agência também é desenvolvido pela empresa, nós temos a questão das manutenções, né? Claro que são todas programadas, mas a engenharia em si me possibilitou abrir um leque muito grande sobre a parte de visibilidade das manutenções, né? De não trabalhar com manutenção corretiva, de trabalhar com uma preventiva, uma preditiva, a fim de nós não ter fadiga em trabalho, enfim, né? Ter disponibilidade do veículo e, consequentemente, não ter
problema e intercorrências, vamos assim dizer, durante nossas viagens, né? Que a manutenção, creio eu, que no segmento do transporte é tão essencial como para o médico que cuida dos seus pacientes. Precisa cuidar, fazer a manutenção, o check-up em dia, para que a pessoa esteja com boa saúde. No ramo do transporte também, precisa cuidar o veículo para que ele esteja também funcionando da maneira em conformidade. Com certeza, com certeza. Ah, é uma máquina, né? Então, a máquina ela precisa de condições para operação, né? Se você não der condições para ela operar, é absolutamente normal, ela vai vir a fadigar, né? Isso pelo tempo do uso, isso em Sim. decorrência da própria idade Uhum. da peça, né? Uma coisa básica, uma própria uma peça qualquer, vamos assim dizer, ela pode não ser utilizada, mas a partir de um determinado tempo ela vai perdendo suas propriedades, enfim, né? E isso acontece também numa peça que já está aplicada nos veículos, né? Então, a nossa atenção quanto à questão de manutenção, ela é bem grande. Hoje a gente trabalha praticamente com manutenção preditiva, então a gente nem faz de modo preventivo. A preditiva ela consiste em nós identificarmos o tempo de vida útil de uma determinada peça. Vou te dar um exemplo, por exemplo, uma lâmpada de farol. Uhum. Vamos usar como um Sim. exemplo aqui que ela tenha lá 1.000 horas de uso. Então, a empresa não deixa que chegue a 1.000 horas. Lá em 980, 990 horas, Uhum. estando boa ou não, a peça é substituída a fim de não vir a dar problema, né? Preventivo mesmo. É, é antes de Antes da preventivo ainda, é prevenção. preditivo, né? Essa é a nomenclatura correta, né? Uhum. Mas é com o interesse de prevenir qualquer coisa, né? Essa é a ideia. É claro que toda máquina é uma máquina, né? Podem acontecer intercorrências, com certeza, mas assim, nosso índice de fadiga é muito pequeno porque justamente a gente tem um cuidado bem efetivo sobre isso, né? Muito importante. Alisson, e a partir desse momento que você retornou para junto da família Uhum, para ingressar no ramo do turismo, a uhum, partir daí desenvolveu a empresa ainda mais, mas mesmo assim não perdeu as propriedades de uma empresa familiar. sim, É isso mesmo? exatamente. Ah, na época, o meu pai, na época, acabou passando por um problema de saúde, né? Enfim, ele é cardiopata e aconteceu que, em conversa com a família, né? Uhum. Optamos que a melhor opção seria voltar para casa. A engenharia independente, ela não vai deixar de existir, né? O conhecimento, quando ele é adquirido, ele não é perdido. Então, se eventualmente, futuramente, não desse certo, a ideia nossa voltaria pro prosseguimento de formação, né? Mas aí nós pensamos em expandir o leque de trabalhos que nós oferecíamos aí para os clientes, e aí surgiu a necessidade, já se tinha uma demanda, mas nós não atendíamos em função de falta de pessoas, tração, mão de obra, de trabalho, enfim, em si, né? Que é a questão do desenvolvimento das viagens, do agenciamento, né? Então, quando eu acabei voltando, a gente optou por expandir isso em conjunto, né? Então veio fortemente o nosso trabalho com a agência, né? Hoje a gente pode afirmar assim de fonte segura que é o nosso carro-chefe na empresa, né? Nós trabalhamos ainda com transporte escolar, temos transporte de fretamento de funcionários, né? Em 2018 nós abrimos uma base também de operação no interior de São Paulo e ainda segue operando normal, né? Mas lá a gente trabalha com o fretamento. O agenciamento é aqui em Santa Catarina mesmo, né? Uhum. Ou seja, a empresa expandiu muito, cresceu muito nos últimos anos. Sim, pode-se dizer que sim, de 2017 principalmente para cá, 16 para 17, nós aumentamos bastante assim a perspectiva assim do trabalho e do que a gente vinha oferecendo, né? A empresa Uhum. cresceu bastante. E falando em turismo, como a gente já destacou, na última sexta-feira, então, foi realizado um grande evento que vocês receberam em Cordilheira Alta um grande número de clientes e parceiros. Por que da realização daquele evento? Patrícia, eu acho que para nós, de fato, assim, a ideia de desenvolver algum trabalho daquela magnitude, que para nós, assim, tamanho de empresa familiar em si, foi muito grande, isso internamente, mente, coração, em todas as Aham. formas, né? Para nós foi um divisor de águas, assim, sabe? Nós estamos passando por alguns processos de reestruturação interna, parte de gestão, enfim, e sempre se existiu uma expectativa de oferecer programas, de oferecer condições, de oferecer acesso a crédito de compra de aquisição, né, de viagens rodoviárias, de uma maneira diferente, e também roteiros que não são explorados.
né? Independente de ser nacional ou internacionalmente, existem inúmeros roteiros que não são conhecidos, não são trabalhados, enfim. E esse foi o intuito principal, né? Nós conseguirmos colocar aos nossos clientes, aos usuários, às pessoas que são nossos parceiros, enfim, trabalham junto, né? Condições diferentes para conseguir acessar a possibilidade de viajar e caminhos diferentes, né? Lugares diferentes. Nós temos muitos roteiros nacionais e internacionais, inclusive, que foram lançados agora na sexta-feira do dia 30, né? Que são inéditos, são todos os roteiros desenhados por nós, são roteiros que todos eles têm a sua peculiaridade, né? Tem um porquê, como e aonde, então todos têm um quezinho diferente e um dedinho Aham. da nossa identidade, né? Olha, Alisson e Dona Izadir, eu estive nesse evento, realmente foi um evento grandiosíssimo e eu conversei com algumas pessoas. Vamos acompanhar juntos o que essas pessoas falaram sobre a Da Rosa Tour? Claro. Vamos lá? Cliente da Rosa desde 2019 e para a vida toda, né? De longe, a Isa, da Rosa, nossa empresa de turismo favorita, muito organizada, viagens muito boas, muito organizadas, roteiros muito bons. E recomendo a todos, né? Muitos amigos também viraram clientes da Rosa com a nossa indicação e indico todo mundo a viajar com ele sempre. Fiz, eu não lembro, não sei precisar quantas, mas foram várias. Já estamos com o cartão de fidelidade quase cheinho, quase ganhando outra já. Nós já trabalhamos com a empresa da Rosa Tour há uns 5 anos, né? Empresa familiar, né? Super tranquilo, né? O Alisson e a sua família prestam serviço para a nossa empresa e a gente se sente muito seguro quando a gente faz fretamento com a da Rosa, porque a gente sabe que os ônibus são ônibus novos, todos sempre revisadinhos, né? Motoristas assim com bastante experiência, qualificados, e o atendimento deles que é fantástico. Então, a gente super recomenda viajar com a empresa da Rosa. Já fizemos algumas sim, a gente foi para o Rio de Janeiro, foi para o litoral, foi para Arraial do Cabo junto com eles, então já fizemos algumas sim. Olha, maravilhosa. Nessas viagens que a gente tem, além do conforto, a parceria, as pessoas que vão junto, sempre com muita atenção, humildade, então super indico. Olha, Dona Izadir, chama muito a atenção nos depoimentos que a gente viu aí, que o pessoal fala do tratamento e da relação familiar, que com a da Rosa as pessoas se sentem bem pelo clima de amizade, sem falar da segurança, conforto, outros itens. É isso mesmo, Dona Izadir? Por que vocês prezam tanto por esse relacionamento com as pessoas? Patrícia, o nosso lema é acolher bem, atender bem a pessoa, fazer com que ela despertar nela o gosto pelo viajar, né? E porque assim, ó, conhecer lugares novos, diferentes, é bonito, é interessante. Agora, voltar com a mala cheia de coisas boas, pelas amizades que você constrói, né? O grupo, ele se consolida de uma forma que a gente tem grupos que eles não se desmancham, não se destituem há 6, 7, 8 anos, né? São oriundos de uma viagem e daqui a pouco as pessoas ficam no grupo e marcam jantares, né? Então, tão interessante quanto viajar, conhecer esses lugares bons, é voltar com a bagagem cheia de satisfação, de acolhimento, de coisas boas, né? E de gratidão. De Histórias para contar. Histórias, sim. E olha, me chamou também a atenção sobre o fator que o pessoal comentou nos vídeos, Alisson e Izadir, que é a fidelidade. A questão da viagem de fidelidade, o pacote de fidelidade. Alisson, para quem está nos acompanhando, conta um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero uma outra pergunta. A gente não pode dar um desconto em viagem, Alisson e Dona Izadir, para quem está nos assistindo? O que a gente poderia fazer? Podemos, Vamos com presentear certeza. a quem está nos assistindo? Vamos lá. Podemos, com certeza. O que a gente pode oferecer? Um cupom de desconto, cupom de algo nesse desconto? sentido, pode Ótimo. ser? Quanto por cento de desconto? Para Então, chamar nesse final de semana. Ó, hoje, quinta-feira, está indo ao ar essa entrevista para chamar a empresa da Rosa até sábado.
Quem Ok. chamar e negociar uma viagem, quanto por cento de desconto? 20% de desconto para 20? quem. Olha, ótimo. 20% de desconto em qualquer roteiro. Utiliza o nomezinho lá, Patrícia Vanzin, chama, que Patrícia veio Vanzin, olha aí. através da Patrícia, através daqui, que a gente dá 20% de desconto para aquisições desses roteiros. Perfeito, olha, se liga nessa dica. Então, até sábado, hoje à noite, quinta-feira, até sábado, sábado ao meio-dia, horário comercial, aí quem chamar da Rosa Tour, 20% de desconto. Diz que você assistiu aqui no nosso programa a essa dica. Então, Alisson, fidelidade. O pessoal comentou nos vídeos sobre esse programa de fidelidade. O que é isso? Então, o lema, né, que a Isadir fala, que é a minha mãezinha, sobre a questão de atender bem, é justamente fidelizar o cliente, né, buscar alternativas que eles possam encontrar nas nossas viagens ou sentir-se em casa. Essa é uma dos pontos principais. E a questão da fidelização, a empresa tem um programa dentro do seu trabalho, que para cada 10 viagens realizadas, nós temos um cartão fidelidade, a cada 10 viagens realizadas, o cliente ganha a 11ª com o valor médio das 10. Então, vamos supor que entre as 10 viagens ali eu gastei um valor médio de R$ 1.000, vai ganhar a 11ª viagem um valor de 1.000. Se quiser utilizar o valor e adquirir uma viagem de maior valor, sem problema nenhum, a gente organiza, parcela, faz a diferença. Se quiser utilizar talvez duas pela metade do valor, independente, isso é a critério do cliente. Ele sabe que na 11ª viagem ele vai ter ela grátis com o valor médio das 10 gastas anteriormente. Mas, Dona Isadir, já teve cliente que já ganhou dessas viagens? Já? Já. Nós temos clientes que já preencheram, estão preenchendo o 4º cartão fidelidade. Tem Olha cliente só. com 38 viagens e a gente tem contadinha no sistema, né? Para não prejudicar ninguém, não deixar escapar nada, né? Tem muito cuidado, um cuidado familiar, né? Que a gente preza até pelo direito, né, dele retornar e ter o desconto. Por isso que fideliza o cliente. E um detalhe bem importante, Patrícia, quando eu falava do gosto pelo viajar, a família adota um sistema, quase que 100% dos roteiros, a gente sai com a família para roteirizar. Sempre que possível, a gente vai, executa o roteiro, prova tudo o que há de melhor, seleciona e oferece ao cliente. A família testa o roteiro Testa o antes de roteiro, oferecer. aprova, testa o roteiro. Isso aqui não é muito condizente com aquilo que a gente deseja proporcionar, retira, aí, ou inclui outras Sim. coisas, né? A gente testa e aí depois de aprovado, e por isso que os roteiros são interessantes, sabe? E olha, na noite de sexta-feira foram lançados vários roteiros. Alguns para o exterior, Argentina, Chile e tal. Quantos roteiros foram lançados? Quantos tem previsão agora para 2025 e 2026? 25, 26, até dezembro de 26, nós temos 41 datas, Nossa, 41 saídas. muita oportunidade. Isso, tem muita coisa. Conta de alguns roteiros, Alisson. Olha, Depois, no final do vídeo, no final da nossa entrevista, a gente vai deixar todos os roteiros aqui para você conhecer. certo. Além dos roteiros que é da normalidade nossa de fazer, que é o Santuário da Aparecida, nós efetivamos ele a cada 60, 90 dias no máximo, né? Um roteiro hoje foi sempre o nosso carro-chefe, né? O roteiro para Nossa Senhora Aparecida, né? Sempre foi, então a gente continua fazendo também. Os normais, Gramado, Canela, Rio de Janeiro, Bonito, Pantanal, enfim. Mas além desses, nós mudamos um pouco o conceito do que é o turismo rodoviário com novas experiências, né? Então, nós lançamos para novembro, nós temos um Argentina e Chile. Nós temos para janeiro, do dia 29 ao dia 11, nós temos um Nordeste rodoviário. Esse Nordeste, nós saímos aqui do Oeste, nós iniciamos nas cidades históricas de Minas, Ouro Preto, Mariana, enfim. Daí nós vamos para Codisburgo, visitar a Gruta do Maquiné. De lá nós vamos para Chapada Diamantina, que fica em Lençóis, né, na Bahia. De Lençóis nós vamos para Salvador. De Salvador nós vamos para Porto de Galinhas. E daí de lá para cá a gente retorna para Chapecó, faz uma base de apoio no meio, para não ficar muito distante, né? Então é um roteiro bem trabalhado, bem diferente. E o né? que é feito, Alisson? Qual é o segredo para fazer essas viagens para outros países, Argentina, Chile e Nordeste, e não se tornar cansativo? Porque é rodoviário, Certo, terrestre. certo. Qual é o segredo?
Eu acho que o conceito do transporte rodoviário, ele deve ser atualizado, Patrícia. Isso é bem básico e a gente leva isso como algo em primeira mão, vamos assim dizer. Porque o ônibus em si, no passado, ele foi muito manchado como um veículo que balança, como um veículo que tem mau cheiro, como um motorista que corre demais, como algo sem segurança, enfim. E essa não é a identidade que a gente entrega, né? Que entregamos. Então, hoje os veículos eles têm sistema de controle de suspensão eletrônico, o veículo não balança, tem controle eletrônico de temperatura, o veículo tem controle de estabilidade, tem controle de colisão, tem antitombamento, tem banheiro ecológico. Então, são inúmeras coisas que acabam mudando o conceito do que é um ônibus. Até, inclusive, na noite do dia 30, eu brinquei com o pessoal e fiz uma pergunta bem básica, porque alguém sabe me responder o porquê de um motor traseiro de um ônibus? E ninguém sabe. Ah, o motor é atrás, mas por quê, né? Uma coisa básica, para o transporte rodoviário o ruído acaba ficando para trás, né? Então é um dos pontos, né? E são essas coisas, essas informações que a gente tem que colocar para os clientes para que eles compreendam de fato o modelo que a gente trabalha. E além de todas essas questões, Patrícia, os roteiros, eles acabam sendo definidos com pontos estratégicos. Então, jamais nós vamos colocar um passageiro, um cliente, enfim, rodar 40 e poucas horas. Isso não acontece. Então, os pontos são programados. A gente inicia a viagem, faz uma parada num determinado local, se ali é um ponto turístico ou não, ou vai ser um ponto de apoio para descanso. E todos os roteiros são pensados desta maneira, né? Então, desse modo, acaba não se tornando cansativo. A gente sempre coloca que o viajar em si não é ir de um ponto a outro, é ir e chegar lá, né? O turismo rodoviário, ele te permite você conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, você acabar criando um vínculo diferente com as pessoas, você conhecer novas culturas, enfim, ele te possibilita muita coisa, né? E é como a mãe falou antes, né? Como a Isa falou antes, esses grupos acabam se fidelizando, né? E até por parte nossa a gente nem consegue atender, porque muitas vezes o pessoal, vem lá, tem uma janta, tem uma coisa, tem outra, sabe? E a gente não consegue muitas vezes atender em função de trabalho, correria, enfim, mas tem muito disso, sabe? Os clientes acabam criando um vínculo, uma parceria, uma amizade ali, os grupinhos, né? Bem interessante. A gente conseguiu ver muito isso lá no evento. Vamos assistir mais alguns depoimentos? Claro. Vamos lá? É uma empresa muito de confiança, quem quer viajar, procura, que é muito bem atendida pelos donos mesmo, ou por os motoristas que vão, são bem atenciosos. Foi feito umas 8 a 9 eu acho. Bem atendido, muito legal. Seu Nadir, o senhor é cliente então da Rosa? Sim. Quantas viagens já fez com eles? 2 viagens? Isso. Para que destinos? Litoral catarinense. E o que o senhor achou dessa empresa? Ótimo. Foi muito bom. Bem atendido? Demais. E as viagens, como é que foram? Tranquilas. Graças a Deus, 100%. Comida boa, ônibus bom, motorista bom, do bom e do melhor. Já está planejando novas viagens? Já tem um destino em mente? O Nordeste e Montevidéu. Olha só, que bom. Então, boa viagem para o senhor. Obrigado. Aproveite muito. Obrigado. Daniel, me conta, como é que é a experiência de vocês com essa empresa de turismo? A experiência é muito boa. Desde a primeira vez que a gente viajou com a da Rosa, ela já se tornou referência para nós, então ela já é uma empresa referência de viagem para nós. E sempre quando algum amigo pergunta com quem que a gente viaja, a gente fala com muito orgulho que é com a da Rosa Tour. Então a gente sempre indica, porque é uma empresa que a gente gostou muito. E se tem uma palavra que define a da Rosa é a organização. Olha só, organização. Qual é o sentimento de vocês, empreendedores, ouvir isso dos clientes? É muito gratificante e a gente se empenha muito, Patrícia, na questão da organização. Como eu te disse, a questão da seleção dos pontos turísticos, né, sempre vistos pela família, né, visitados pela família, no momento que antecede o roteiro, e aí depois a escolha daquilo que de fato vai agradar, né? Hotéis bons,
de confiança, né? Onde a gente coloca as pessoas ali que elas vão se sentir bem. Os roteiros, para tu ter uma ideia, oferecer algo diferente, não daquilo que costumeiramente todo mundo oferece. Para tu ter uma ideia, a gente, olha que legal que é você visitar Cambará do Sul, por exemplo, né? E fazer um passeio de balão. É algo diferente, né? Então, a empresa ela tenta organizar anterior ao evento do roteiro, né? Todos os pontos e deixar os ingressos na mão para quando o cliente chega para a visitação, ele já tem o ingresso, né? Pago, acertadinho, né? Depois vai pro hotel, já está tudo acertadinho, aonde que você vai dormir, qual quarto, tudo organizado. A gente se preocupa muito, muito com isso. Nós fizemos questão, eu, o Alisson, se não um, o outro ou os dois, acompanhar os grupos, né? Claro, muitas vezes quando o fretamento impossibilita, né, em função do número de passageiros, ou às vezes tem um guia próprio do grupo, bem tranquilo, assim. Mas quando é um roteiro que nós traçamos, sempre um de nós dois ou os dois acompanha, para garantir essa organização, né? Para que tudo dê certo, saia muito bem. Uhum. Tá? E a gente ouviu também nos depoimentos alguns parceiros também elogiando muito Tá. que quando acontece o fretamento também é oferecido um serviço de qualidade extrema. Uhum. É sempre nessa linha, Alisson. A gente busca manter um padrão, né, Patrícia? A gente busca manter uma perspectiva de trabalho que nós atendemos do jeito que gostaríamos que fôssemos atendidos, né? Acho que independente, né, se é A ou B, o cliente é A, B ou C, acho que o modelo de tratar, o método é o mesmo, né? Nós temos uma equipe bem alinhadinha, assim, dentro da empresa, né? Acho que todo mundo fala a mesma língua. Também eu sempre costumo colocar isso que não é difícil você gerir um departamento financeiro, talvez um departamento comercial de uma empresa, mas você conseguir gerir uma equipe, fazer com que todos eles falem a mesma língua. E assim, hoje nós estamos em 24 pessoas e normalmente os feedbacks que vêm dos clientes assim é de um modo positivo. Isso nos deixa com uma gratidão muito grande. E eu acho que cabe ressaltar muito e valorizar também que a Jamile também trabalha com vocês, que é irmã do Alisson, e Sim. também, Alisson, a tua esposa também trabalha na empresa Sim, também. sim, Então, sim. realmente é uma empresa familiar, que dá toda essa atenção ao cliente. Isso. O contato nas viagens em si fica a cargo dos motoristas, né? Tem os roteiros que eu acompanho e a Isa acompanha, né? Então, quando não tá um, tá o outro, né? Mas tem o pessoal, tem os motoristas também, que o pessoal já, como diz o ditado, né? Macaco velho, de trabalho, estrada, enfim, turístico, né? Mas é bem por aí. Até, Patrícia, nós estávamos conversando com a mãe na vinda, você estava falando sobre organização antes, né? Nós tivemos vários casos, vários clientes que chegavam para nós e diziam assim: mas o roteiro de vocês é muito mais alto de valor. Enfim, e o cliente ele não é o cliente somente da Rosa, ele Sim. tem o livre-arbítrio de viajar ou com quem ele quiser, né? E várias vezes, nem uma, nem duas, nem 10, os clientes compram com outras agências e retornam a nós dizendo assim: não, mas lá era mais barato, só que não tinha incluso tal coisa, não tinha tal coisa, não tinha tal coisa. Então, no momento da aquisição, é interessante que entenda de fato o que são os roteiros, né? O que está incluso, o que não está, porque de fato muda e muito a questão financeira, né? No momento de adquirir um pacote, daqui a pouco lá dá, independente do roteiro, 100, 200, 500 reais de diferença, mas o que é entregue é diferente do que de fato muitas vezes é praticado, né? Então, E você falou da questão financeira. A gente sabe que viajar é um sonho. É um sonho viajar, aproveitar, conhecer novos lugares. Mas no evento de sexta-feira vocês lançaram um pacote, uma facilidade especial para que as pessoas programem esse sonho. O que é? Contem para nós o que é esse planejamento, essa novidade da Rosa Tour. certo. Esse programa ele se chama Sonho Programado, né? Ele funciona como uma espécie de consórcio, tá? Em que o cliente ele não adquire um determinado roteiro. Por exemplo, Patrícia chega lá na Da Rosa,
e ela quer viajar, mas ela tem a questão dela de trabalho, não consegue daqui a pouco flexibilizar no momento a data, enfim, e não tem definido aonde ela quer ir. Tudo bem, a Patrícia vai adquirir um determinado valor. Então, são mini grupos de pessoas lá que pagam pacotes de 1.000, 2.000, 5.000 reais, independente, isso a cargo de cada cliente. E acontece um sorteio mensal, né? Em que esse mini grupo, são 10 pessoas por mini grupo, no primeiro mês ele pode ser contemplado e utilizar o crédito quando ele puder. Então, por exemplo, aconteceu algo com a Patrícia em que essa semana ela consiga viajar e a Darosa está com viagem, ela pode utilizar o crédito. Então, como um consórcio realmente. É basicamente uma espécie de consórcio. Aham. Olha só. Basicamente. Uma facilidade, então, de Sim, vocês para quem quiser programar. Justamente, né, Patrícia? Às vezes acontece, e de fato, tem vários clientes que chegaram também com essa demanda, né? Ah, porque eu trabalho, é difícil negociar antecipado, enfim. Então acaba tendo essa facilidade, E né? até ajuda as pessoas no planejamento financeiro do Sim, valor com a ser certeza. investido na viagem. O interessante disso, Patrícia, é que no momento de você adquirir um determinado roteiro, nós temos condições diferenciadas para pagamento, enfim, a gente faz parcelamento em boleto, mediante aprovação de crédito, é bem tranquilo. Tem todas essas Tem, facilidades? tem roteiros 10, 12 vezes para pagamento, é bem tranquilo. Ah, tem algumas questões que, comprando momentaneamente, por exemplo, preciso viajar hoje, quero viajar hoje no caso, e for fazer um parcelamento direto via cartão, algo, normalmente tem um valor de prazo, né? Uhum. E o sonho programado, ele te consiste em não ter despesas sobre isso, então você não tem juros. Você vai pagando, não tem taxa de administração, não tem nada que todo um consórcio Sim. tem. Então, ele é um programa, de fato, para facilitar o acesso no momento que você, independente lá, primeira, segunda, terceira ou na última parcela, mesmo não sendo sorteado durante o programa, mesmo sendo lá na última parcela, você não tem acolhimento nenhum de juros, né? Então, isso também E é facilita, direto né? com a empresa. Direto com a Sem empresa, né? outros Exatamente. intermediadores. Aí tem outra questão ainda. Vamos supor, a Patrícia adquiriu um determinado valor lá de 1.000 reais. Na segunda parcela ela foi contemplada, ela tem o crédito disponível para estar fazendo a viagem. Se ela quiser fazer uma de 10, Uhum. não tem problema também. Ela vai organizar a diferença. Continua pagando na sequência. Exatamente. Vamos acompanhar mais alguns depoimentos que a gente gravou na noite da última sexta-feira? Conheço a da Rosa Tour há uns 2 anos. A gente tem uma parceria de viagens com a da Rosa Tour. Uma empresa que passa muita confiança e credibilidade no trabalho prestado, tanto profissional como amigos. Uma empresa muito gratificante. Trabalho até hoje e queremos dar continuidade no trabalho. Ivandro, então fala para nós sobre a parceria de vocês com a empresa da Rosa. Então, temos uma parceria de viagens, né? A gente trabalha já junto há 2 anos. A gente tem muita confiança no serviço prestado. Estamos aqui prestigiando o evento, tendo um novo portfólio e renovando a parceria. 38 viagens. 38 viagens. 38 viagens. Daí ganhei cada 10, daí o cara ganha uma de brinde, já ganhamos 3. Tá perto para a próxima já. E agora, já tem o próximo destino? Nós estamos planejando para outra, para a piscina de novo. Lá é um lugar bom para ir. Daí a gente tem que se programar, né? Daí dá para... Que é uma boa empresa. Boa, não tem o queixo. Quem não viajou, viagem é muito bom. Recomenda a da Rosa? Da Rosa Tour. Viagem com a da Rosa Tour que está em casa. Boa viagem. Olha só, seu Darcy Zanettini, vamos mandar um abraço para ele, seu Darcy 39. Tô sabendo que já aumentou uma viagem. Já no último sábado teve o Filó lá em Lindóia do Sul e ele aproveitou também. 39 viagens, né, dona Isadir? Já vai ganhar mais uma, né? Daqui a pouco. Já está sendo contemplado com mais um roteiro. Que bom. O Darcy e a dona Mari. Sempre fiéis aí, né? Viajando com a gente.
Então a gente falou do sonho programado, do programa de fidelidades que muitos clientes já estão aproveitando, mas eu queria que vocês contassem sobre mais alguns pacotes de viagens, mais alguns roteiros que foram lançados recentemente. O que tem por vir ainda, para vir agora em 2025, esse restante de ano, e 2026? Quer colocar? A gente tem, Patrícia, alguns pacotes, alguns roteiros bem diferentes. Por exemplo, janeiro, o pessoal está de férias, a gente abriu especialmente para os professores, né? Dona Isadira, então é um pacote pensado especialmente para professores. A princípio sim, foi pensada para os professores em função do período do recesso escolar, né? Janeiro, para que eles possam também aproveitar um pouquinho, né, das merecidas férias. Então é um pacote pensado para eles, mas é aberto para os familiares e demais pessoas também que queiram. Então é um pacote com tudo incluso. A viagem, a hospedagem, a alimentação, barril de chopp por dia, e a pessoa se diverte, né? Que Vai para a praia, fantástico. volta, comer e dormir, né? Litoral catarinense? Litoral catarinense, geralmente sim, né? A gente escolhe uma das praias e vai. Que fantástico. Bem olha interessante. só. Vamos acompanhar mais um depoimento? Pode ser? Dona Maria, conta para mim quantas viagens a senhora já fez com a empresa da Rosa? Eu já realizei 14 viagens. 14 viagens? Uma mais boa que a outra. Para que destinos a senhora já foi? Vários. Foi a litoral, foi para Rio de Janeiro, foi para o Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Assim, são vários. Agora, no momento, assim, não me lembro todos. Mas foram vários lugares. E o que a senhora acha dessa empresa? É bom viajar com a da Rosa? É ótimo. Nossa, atendimento, assim, 10. Eu não posso me queixar de nada. Sempre muito bem acolhida, na viagem, assim, aquele acompanhamento. Não tenho, assim, uma queixa. E tem mais alguma viagem planejada? Qual será o próximo destino? Agora, por incrível que pareça, não tenho nenhuma planejada. Mas já vim hoje para buscar novos roteiros. Eu pretendo agora o próximo, talvez, Pomerode. Que ano passado não pude ir porque estava doente, mas daí... O que está assim no meu objetivo para o próximo é Pomerode. Mas depois vem mais, vem a praia, no começo do ano, né? E tem aquela semanada lá gostosa, com aquelas comidas gostosas que a Caísa faz. Nossa! Dona Maria, para quem nunca viajou, que conselho que a senhora pode dar? Viagem, gente, é a escola da vida. Se tu quer aprender, tu quer evoluir, faz bem para a alma, faz bem para... É um todo. Sai do chão, vamos viajar. Porque se era para nós ficar parados no mesmo lugar, nós tínhamos raízes, né? Como nós não temos raízes e temos pés, é precisamos movimentar. E vão conhecer. Começa devagarinho, eu comecei devagarinho. Fiz a primeira viagem, Cascanéia, o primeiro que eu fiz. Fui para Cascanéia, não conhecia aqui, Santa Catarina também. Então, assim, tem muitos lugares bonitos para a gente conhecer. Então, começa fazendo uma viagem curtinha, já agenda outra, e eu, assim, de uma em uma já realizei 14. E não vou parar, não. É um bom investimento viajar? É o melhor investimento. Investir em viagem é investir em saúde, conhecimento. Que a gente vai buscando conhecimento. Cada viagem é um aprendizado. Novas amizades. É muito bom. Muito bom. Olha só que depoimento bonito da Dona Maria. Vamos mandar um abraço para a Dona Maria. Investir em viagem é investir em conhecimento. Que lindo isso, não é mesmo, Dona Isadir? Lindo. E eu lembro que na noite lá do evento a senhora falou uma frase de Santo Agostinho que me marcou muito. Que nós não temos raízes para ficar no mesmo lugar. Santo Agostinho dizia, se fosse para a gente ficar sempre no mesmo lugar, nós teríamos nascido com raízes e não com pés. Mas como a gente nasceu com pés, dá impressão não, com certeza Deus, o Criador, deu para nós a oportunidade de utilizarmos esses pés e ir ao encontro de tudo aquilo que é maravilhoso que Ele nos deu, né? Tem muitos lugares lindos, Patrícia. A gente precisa se dar esse presente, se dar essa chance e viajar. E o Alisson sempre costuma dizer, se não for com a Rosa Tour, tudo bem.
escolha uma outra agência de confiança, mas vai, tem muitos parceiros bons, né? Claro, se for conosco é melhor, a gente faz questão, né? Mas assim, viaje com quem quer que seja, viaje. Alisson, conta para nós de mais alguns roteiros especiais. Certo. Patrícia, nós temos alguns termas que são diferentes também no nosso portfólio, que é o Termas de São Pedro. Temos o Termas dos Laranjais, é um dos parques mais visitados do mundo, praticamente não é explorado aqui, né? São 226 mil metros de parque, tem mais de 55 atrações, é fantástico. Inclusive a gente reservou 2 dias nesse roteiro, porque não tem como querer fazer com menos, sabe? É o mínimo. Nós temos alguns diferentes também, Paraty, né? Cidades históricas ali, Angra dos Reis, que normalmente o pessoal faz Rio, normalmente, né? Cabo Frio, Arraial do Cabo, enfim, mas a parte de cidades históricas ali do Rio, enfim, normalmente não é feito. Então, assim, tem muita coisa diferente. Nesse Termas de São Pedro, nós fizemos um passeio em Barra Bonita, no interior de São Paulo, que tem um navio chamado Navio Homero. Ele tem o mesmo sistema de eclusas, que permite a elevação, né, dos rios para navegação, que tem no Canal do Panamá, claro, numa dimensão muito menor, né, mas o turista ele pode estar presenciando e vivenciando isso, né? Na navegação tem uma elevação de 26 metros através das eclusas, e no retorno a gente desce 26 metros pela eclusa para... Deve ser incrível. É fantástico, né? O navio é padrão europeu, é coisa bem legal, assim. Olha só, pacotes e sugestões de roteiros é o que não falta. Tem bastante. Ai, que ótimo. Vamos ressaltar para quem está nos assistindo, de hoje, quinta-feira, até sábado ao meio-dia, dizendo que você assistiu a essa entrevista aqui, Conversa com Patrícia, você tem um desconto, 20%, não é mesmo? 20%. Então, nosso programa está chegando ao fim, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer imensamente a vocês, quero parabenizar pelo empreendedorismo, por esses 25 anos de trajetória, por esses novos pacotes lançados, novos veículos. A gente nem teve tempo de falar sobre os veículos. Tem veículos novos chegando, de alta tecnologia. E quer saber mais? Entra nas redes sociais da Rosa Tour que você vai conhecer tudo. Alisson, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado a você, Patrícia, em nome da nossa família, né? A gente costuma dizer, é empresa, mas é a nossa família. A gente agradece a oportunidade, né? E independente de que a empresa vai estar sempre com as portas abertas, a nossa casa, a família em si, para te receber, para receber as pessoas aí que assistem o programa, os clientes. A gente está aqui e eu sempre penso e coloco isso, sabe, Patrícia? Conheçam o projeto, conheçam o que nós temos a oferecer. Assim como foi mencionado anteriormente, independente de ser conosco ou não, viagem, mas venham conhecer o nosso projeto, não se apegue à questão de transporte rodoviário no que foi um conceito, né? A gente tenta mudar isso na cabeça das pessoas e a gente tende a estar fidelizando essas pessoas para quem vem viajar conosco. Então, venha, conheça o projeto, venha entender o que é o nosso trabalho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Parabéns. Dona Isaldir, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Patrícia, que Deus te abençoe, né, por esse trabalho que você faz. E em nome da família da Rosa Tour, um caloroso abraço, sucesso no seu trabalho. E vem também viajar com a da Rosa Tour. Você já viajou, mas vem novamente, que será sempre bem-vinda, assim como a todos os clientes, tá? Muito, muito obrigada. Obrigada, muito sucesso. Eu agradeço imensamente a você que nos acompanhou e convido a você, empresário que está nos assistindo, olha, nós temos vagas, espaço para novos apoiadores aqui no nosso programa. A gente preza pelo jornalismo positivo, pela informação de qualidade, informação que gera conhecimento. Se você acredita nesse propósito, nos chame, me chama e vamos fazer uma parceria. Muito, muito obrigada por estar conosco. Lembre do desconto 20% da Rosa Tour, dizendo que assistiu esse programa até agora o próximo sábado. Até mais!